A primeira semana de 2023 ficou marcada pela posse dos ministros do novo governo. Dia 2 de janeiro, segunda-feira, tivemos a posse de Márcio França no Ministério dos Portos e Aeroportos. Fortalecer o transporte hidroviário nos portos e novos investimentos nos aeroportos regionais foram alguns dos temas abordados pelo novo ministro. Agora, a tarefa que me foi dada pelo presidente Lula, pelo presidente Alckmin, e que eu aceito com grande honra, é cuidar desses 35 portos públicos de grande importância estratégica, com 220 terminais portuários de uso privado, 43 estações de transbordo e mais 342 terminais registrados na ANTAQ. Também será nossa missão melhorar as condições e fiscalizar os 503 aeródromos públicos, sendo 65 aeroportos certificados, além de 2.786 privados e 1.500 helipontos desse imenso país. Quando eu iniciei esse processo, o governador Alckmin me acompanhou, como eu venho de uma área como prefeito, ex-prefeito, da cidade mais antiga do país, onde, aliás, foi criado pela primeira vez um porto, em São Vicente, o Porto Alfandegado, 1532, eu imaginei que fosse parar no Ministério das Cidades. Depois de ver esses números tão grandes, eu vi que, como o Brasil tem mais de 5.500 cidades, tem tantos portos e aeroportos que talvez os portos e aeroportos sejam também pequenas cidades, cidades de grandes movimentos. Pelos portos brasileiros, como disse o ministro, mais de 90% do nosso comércio exterior chega aqui. Só o de Santos, no estado de São Paulo, responde a quase 30% dessa movimentação. Se depender da nossa vontade, o Porto de Santos agora será o Porto de Santos Pelé. O Porto Pelé de Santos. As pessoas sempre lembrarem de Pelé. Na terça-feira, dia 3, foi a vez da posse de Luiz Marinho no Ministério do Trabalho. Em seu discurso de posse, falou sobre modernização trabalhista e prometeu rever a reforma trabalhista. Farei de tudo para que a agenda do trabalho passe a ter um protagonismo inédito e esteja, a partir de agora, no centro das definições da política de desenvolvimento do país. Essa é a missão que recebi do presidente Lula: contribuir para transformar esse nosso Brasil em um país desenvolvido, com empregos dignos, bons salários, proteção social, trabalhista, sindical e previdenciária para todos e todas. Um país onde o trabalho voltará a ser instrumento fundamental para acabar com a fome, superar a pobreza e combater todas as formas de desigualdades. Sabemos ainda dos problemas e desafios que enfrentam as micro e pequenas empresas e de sua enorme capacidade de geração de empregos, a inovação e produtividade, portanto, são agendas de transformação para dar musculatura produtiva a essas empresas e permitir a elas melhorar a qualidade de seus postos de trabalho e remuneração. Já na quarta-feira, dia 4 de janeiro, ocorreu a posse do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ao tomar posse do cargo, Alckmin pregou a necessidade de reindustrializar o país e aumentar a participação do setor na composição do Produto Interno Bruto Nacional. A indústria brasileira precisa urgentemente retomar o seu protagonismo, expandindo a participação no Produto Interno Bruto. As graves mudanças climáticas, o pós-Covid, a guerra na Europa, estão indicando a premência de uma política de reindustrialização consensuada com o setor produtivo, a academia, a sociedade e a comunidade internacional. É imperativa a redução da emissão de gases de efeito estufa, do estabelecimento de uma política de apoio a uma economia de baixo carbono, privilegiando tecnologias limpas e dando início a um processo produtivo eficiente, seguro e sustentável. Para que o Brasil seja competitivo no mercado exterior, precisa também importar.
precisa de uma agenda de apoio integral às micro e pequenas empresas que fazem a economia girar e o Brasil crescer. Por exemplo, o nosso presidente Lula indica ser urgente que a nossa agenda contemple medidas que reduzam o déficit de produtividade e de digitalização das micro e pequenos negócios, induzindo-as a uma autêntica transformação digital. O Brasil precisa conceber programas de apoio às startups, a todo tipo de empreendedorismo inovador, à inovação tecnológica. Na quinta, dia 5 de janeiro, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, tomou posse em cerimônia concorrida no Palácio do Planalto. Ela deixou claro que há divergências entre seu pensamento econômico e o do PT, mas afirmou que isso enriquece a democracia. A minha surpresa foi dupla. Primeiro, porque fui escolhida para ser ministra, um convite especial do presidente. E segundo, porque fui parar justamente numa pauta, que é a pauta que eu tenho alguma divergência. Tenho total sinergia e coincidência na pauta social e de costumes. Estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica. E aí, numa conversa que tive com o presidente, ele, nos altos da sua sabedoria, ele me entregou um envelope. Não estava à mão, como muitos disseram, estava impresso. E ele disse para mim, não abra agora, passe o Natal tranquilo com a família. E na segunda-feira nós conversamos. E na segunda vez que ele puxou o assunto, eu falei, presidente, agora fiquei curiosa. A hora que eu abri o envelope, estava lá, Ministério do Planejamento e Orçamento. Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos.